A rainha da Pérsia, fim de Zeres, a mulher de Amã, e a honra de Mordecai. Nos próximos capítulos da série A Rainha da Pérsia da Record TV, Zeres, a esposa mal acabada de Amã, vai assistir de camarote o final trágico de seu marido Amã e de seus 10 filhos rebeldes. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ester capítulo 7, versículo 10. A Bíblia revela o final de Amã, como você acabou de ver. Agora veja os filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um decreto em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Ester capítulo 9, versículo 14. Acontece que ninguém sabe o que acontece com a cara de maracujá da Zeres, a esposa de Amã, pois a própria Bíblia Sagrada não revela o que acontece com a mulher maldita de Amã. Zeres, desde o começo, incentiva o marido Amã e seus filhos a fazerem atrocidades contra o povo judeu. Amã e a cara de maracujá da Zeres tem no total 10 filhos, porque naquela época não tinha TV para se ocupar, e todos os filhos do casal vilão acabaram virando jovens rebeldes. Já ouviu o ditado popular que diz que atrás de um grande homem existe uma grande mulher? Pois bem, agora no caso dos vilões, o que é que tem atrás de um bandido baixinho como Amã? Tem uma bruxa mal acabada para piorar Amã a cada dia. O porco bacurim do Amã foi totalmente incentivado pelas maldades que tinha no coração de Zeres, sua mulher do pesadelo. Mas agora, a pergunta que não quer calar: qual o final trágico de Zeres? Pois vamos aprofundar nos versículos bíblicos do livro de Ester e provar que a passagem bíblica revela mais do que a gente imagina. O mesmo caso acontece com a história de Mordecai, no mesmo livro de Ester. Como o oficial saiu de um judeu desprezado a ser uma pessoa honrada até pelo próprio rei dos reis. Claro e evidente, a honra de Mordecai veio do próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. O servo Meumã, no caso o personagem escolhido pela série Rainha da Pérsia, para este acabar lendo o livro das crônicas dos reis da Pérsia para o rei Xerxes, que tinha perdido o sono durante a noite. Meumã acaba lendo que o monarca foi traído por 2 servos, Bigtã e Teres, para conspirar contra a vida do rei Xerxes. Mas antes de Bigtã e Teres tentarem contra a vida do rei dos reis, Mordecai avisou juntamente com Neemias o plano dos malfeitores, a rainha Ester, de última hora. A rainha Ester foi avisada por Mordecai sobre a armação dos ninjas sem futuro. Com soldados à espada, a rainha Ester chega a tempo de salvar o seu amado imperador. Com essa salvação em sua vida, o rei Xerxes questiona qual foi a honra dada para o oficial Mordecai. Ramona e Meumã descobrem juntamente com o rei que o porco bacurim do Amã recebeu a ordem de honrar Mordecai, mas o primeiro-ministro não fez nada a respeito. Ramona explica ao rei que Amã não o honrou porque o vilão Mó odeia Mordecai por ele ser um judeu. O rei Xerxes fica revoltado e acaba vendo Amã na porta de sua sala do trono. Enquanto isso, o vilão porco do Amã deseja pedir a cabeça de Mordecai para a sua forca, e o baixinho malvado fica inquieto na porta do rei, pois a cara de maracujá da Zeres incentivou Amã numa festa em sua casa de que o marido deveria fazer uma forca bem alto para enforcar Mordecai, o inimigo dele. Os 10 filhos de Amã apoiaram a ideia absurda da cara de maracujá. Ramona esteve na festa do vilão e ouviu quanto Amã tinha raiva de Mordecai. Ramona então avisa ao rei que é Amã que está na porta da sala do trono. O rei Xerxes logo se alegra em fazer uma pegadinha com o vilão do Amã.
para cumprir a palavra dele em honrar aquele que o salvou de 2 traidores. Ramona vai buscar Amã na porta e o leva até o dono do rei. Com um ar de humor, o rei Xerxes questiona o que Amã faria ao homem que o rei deveria honrar. Enquanto que Amã chegou para pedir a cabeça de Mordecai. Não sabe ele que fará ao contrário pelo judeu que ele tanto odeia, pois a própria Bíblia revela o que falou a soberba ao coração de Amã. A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Esté capítulo 6, versículo 6b. Enganoso é o coração, e Amã acabou falando demais, pensando que era para a sua pessoa a honra do rei. E disse Amã ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo do rei, e que leve a coroa do rei em sua cabeça. Em seguida, o manto e a coroa coloque neste homem, que o rei deseja honrar, e o leve sobre o cavalo do rei pelas ruas da cidade, ao clamar diante dele para todo o povo. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Esté capítulo 6, versículo 7 ao 9. Ramona e Meumã se seguram para não rir na cara do porco bacuri do Amã. Com um sorriso largo em seu rosto, o rei Xerxes diz a Amã que gostou da ideia do primeiro-ministro e revela quem o rei deseja honrar. Vá depressa, apanhe o manto real, a coroa e o cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Esté capítulo 6, versículo 10. Amã fica em choque e questiona novamente para quem são as honras, e o rei confirma o nome de Mordecai. Xerxes pede novamente que Amã não omita nada do que ele sugeriu ao honrar Mordecai e que vá depressa. O bandido do Amã fica tão perturbado com a ordem do rei que o porco bacuri acaba indo para a direção errada, e Xerxes acaba rindo da situação atrapalhada do vilão baixinho do pedaço. Os eunucos Ramona e Meumã começam a rir junto com o rei da Pérsia. Quando Amã se vai da sala do trono, Xerxes pede que Meumã se certifique que Amã faça conforme o combinado. Enquanto isso, Mordecai é afrontado na entrada da porta do palácio por Helen, que apresenta muita raiva pelos judeus. Mordecai então questiona por que Helen mora em uma casa de judeus, já que ela não gosta da origem judaica. Helen, esposa do médico Himeneu, diz que a casa foi construída pelos persas, mas Mordecai revela que foi o seu pai judeu que construiu a casa no reino de Suzã. Orgulhosa, a loira revoltada da Helen fica sem ação diante das palavras de Mordecai. Enquanto isso, um soldado grita o nome de Mordecai e ele olha para trás com receio. É o porco imundo do Amã, com uma cara revoltada, com mais alguns soldados. Ao saber da forca preparada para sua cabeça, Mordecai fica com medo ao ver o vilão mentiroso do pedaço. Meumã, enviado pelo rei Xerxes para verificar se o vilão Mó não vai omitir nada, avisa ao primeiro-ministro para começar logo e mostrar que está ali para as averiguações. Revoltado, o bandido do Amã ordena que abra as caixas dos acessórios reais, e Meumã coloca o manto real em Mordecai, que não entende o que está acontecendo. Helen e o povo de Suzã ficam abismados quando Meumã coloca a coroa e os acessórios do rei num oficial Mordecai. Furioso, Amã ordena que traga o cavalo do rei e ordena que Mordecai suba no cavalo. Mordecai reconhece o cavalo do rei Xerxes. Meumã diz para Mordecai não se preocupar. Os conselheiros do rei chegam ao local e Memucã se agrada da situação quando Amã começa a gritar. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar.
Esté capítulo 6, versículo 11. O conselheiro vilão do Setã questiona o que está acontecendo, e o sábio Memucã diz que isso se chama justiça. Meumã se aproxima e pede que Amã grite mais alto para todos ouvirem as suas palavras, como o próprio vilão recomendou ao rei dos reis. Memucã e os conselheiros riam da situação inusitada do malvado baixinho do Amã. Ellen fica surpresa ao ver Amã levar Mordecai sentado no cavalo do rei pelas ruas da cidade e gritando honras para o oficial do rei. As pessoas da cidade se inclinam quando Mordecai passa pelo caminho. A mãe de Esdras chama Ioná para ver Mordecai sendo honrado na praça e ainda sendo conduzido pelo bandido do Amã em um cavalo. Dalfon, um dos filhos de Amã, fica abismado ao ver o pai honrando o judeu Mordecai pelas ruas da cidade. Hegai e Cascas avistam Mordecai sendo honrado oficialmente. O cara rasgado do Artabano passa por Amã e ironiza a cara do porco do vilão sobre a honra dada a um judeu. Envergonhado, Amã fica revoltado com as palavras do general. Ioná, Hana, Esdras e sua mãe avistam Mordecai no cavalo do rei. Ioná fica muito feliz com a honra dada a seu marido. O conselheiro Memucã diz que aqui se faz, aqui se paga. Ao terminar o percurso, Amã, muito envergonhado, cobre a sua cara de porco com um pano. E a Bíblia Sagrada revela o vexame do Amã, o tambor de forró, e Mordecai voltando a trabalhar. E depois disso, Mordecai voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido. Esté capítulo 6, versículo 12. Ao chegar em casa, Amã é questionado pela cara de maracujá da Zere, sua mulher mal acabada, e seus filhos. Revoltada, Zere diz que Dalfon o avistou nas ruas honrando um judeu, que foi o próprio Mordecai, o inimigo dele. Zere diz que agora os seus filhos irão passar vergonha nas ruas, e agora o que será de sua vida? O conselheiro vilão Setã chega na casa de Amã e também questiona o que aconteceu com o primeiro-ministro ao honrar Mordecai, pois sabia que ele deveria era enforcá-lo logo pela manhã. Envergonhado, Amã tenta explicar a situação e Setã alerta que o Deus dos judeus o amaldiçoou. Zeres confirma as palavras do conselheiro vilão do pedaço. E veja como a Bíblia Sagrada revela sobre o relato do amigo da onça, visto que Mordecai, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica. Você não terá condição contra ele, antes certamente cairá diante dele. Esté capítulo 6, versículo 13b. O que Setã, amigo de Amã, quis dizer em suas palavras é que Amã está amaldiçoado e Mordecai está protegido. A mal acabada das Zeres deduz que seja obra do Deus dos judeus na vida de Mordecai contra o seu marido Amã. A mulher maracujá de Amã acredita que Mordecai é um judeu fiel ao Deus dele e não pode ser tocado por nenhum inimigo. Zeres ainda explica ao marido Bacurim que Mordecai caiu nas graças do rei Xerxes e Amã começou perdendo a nobreza. Orgulhoso e soberbo, Amã acredita que tudo não passa de uma bobagem de judeu, pois ele se diz ser ainda o primeiro-ministro e ainda é um convidado de honra da rainha Esté. Setã confirma novamente que o amigo Amã está perdendo para o Deus de Mordecai, e Amã diz confiar em seus deuses. Então a vilã das Zeres, após saber que Mordecai foi honrado, a cara de maracujá assiste Amã voltar para casa sendo conduzido pelos soldados após o segundo banquete da rainha Esté. Zeres fica apavorada quando os soldados colocam Amã na corda da forca. Os filhos de Amã ficam desesperados com o pai à beira da morte. A Bíblia Sagrada revela o que o rei descobriu por intermédio do servo Armona. E um deles, chamado Armona,
que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mordecai, que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou que enforquem Amã na mesma forca que ele preparou. Esté capítulo 7, versículo 9. E por isso a incentivadora maligna das Zeres e seus 10 filhos acabam assistindo o patriarca da família sendo pendurado na forca. Amã acaba morrendo tragicamente na forca, como prova a palavra de Deus. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mordecai, e a ira do rei se aplacou. Esté capítulo 7, versículo 10. Após ver Amã morrer tragicamente, Zeres e seus 10 filhos são expulsos pelos servos do rei de sua casa, pois a residência ganhou nova proprietária. Isso porque a Bíblia Sagrada revela o seguinte: naquele mesmo dia o rei Xerxes deu a rainha Esté a casa de Amã, o inimigo dos judeus. Esté capítulo 8, versículo 1a. Em algumas traduções, a palavra de Deus revela que o rei deu também todos os bens de Amã para a rainha Esté. Tudo isso porque Xerxes queria agradar sua amada. No mesmo versículo bíblico, Mordecai foi levado à presença do rei, e a rainha Esté finalmente conta ao seu amado rei que o oficial Mordecai é seu parente. Esté revela que Mordecai, além de ser seu primo, é seu pai de criação ao criá-la de coração, após ela, pequena, ficou órfã de pai e mãe. Xerxes começa a rir quando finalmente fica aliviado de sua ciumeira exagerada. A Bíblia Sagrada descreve a revelação da rainha Esté, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté lhe dissera que este era seu parente. Esté capítulo 8, versículo 1b. Então a cara de maracujá das Zeres é expulsa de casa junto com seus 10 filhos, após a morte trágica de Amã. Mas o desfecho trágico de Zeres não para por aí, pois os seus 10 filhos voltam a aprontar e pagam um alto preço por essa maldade. Os filhos de Amã eram homens muito ruins e maltratavam os judeus por onde eles passavam. E a notícia sobre as maldades do filho de Amã chegou aos ouvidos da rainha Esté. Apaixonado, o rei Xerxes questiona mais uma vez se a rainha Esté tem mais algum desejo para que ele possa conceder, além de resolver a lei do 13º dia. Sabendo das atrocidades dos filhotes do porco do Amã, por experiência própria, Esté revela o seu desejo conforme a Bíblia Sagrada. Respondeu Esté: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham autorização para enforcar também amanhã o decreto de hoje, para que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Esté capítulo 9, versículo 13. Então Zeres, além de assistir o fim trágico de Amã, perde os seus 10 filhos, que foram pendurados numa forca, e a palavra de Deus prova esse fim trágico. Então o rei deu ordem para que assim se fizesse. O decreto real foi publicado em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram enforcados. Esté capítulo 9, versículo 14. Zere, ao ver o fim trágico de seu marido, fica triste e acabou perdendo tudo na vida. Por fim, a cara de maracujá das Zeres, agora sem marido e sem seus 10 filhos, como a Bíblia Sagrada revela o final trágico deles, a vilã Mó termina na sarjeta e na velhice sem dentes. Mas na série A Rainha da Pérsia, Zeres terá um final escolhida pela produção bíblica. A mulher de Amã é levada para uma casa na cidade de Suzã. A mulher maracujá das Zeres cobra ao cara rasgado do Artabano uma casa para ela e seus 10 filhos, que ainda estão vivos, já que a sua casa dada pelo rei foi presenteada para a rainha Esté. Artabano, querendo saber do paradeiro dos filhos da megera mal acabada, o general a leva para uma casa secreta. A louca por Xerxes, Artemísia, aparece na sala e surpreende a viúva de Amã.
Encurralada com medo da guerreira Artemísia e o general Artabano, Zeres tenta sair da casa. Mas Artemísia a segura e acerta um punhal na mãe dos 10 filhos vilões. A cara de maracujá da Zeres acaba sendo assassinada pela guerreira apaixonada pelo rei Xerxes. Neste caso, na nova versão sobre a rainha Esther, Zeres não assiste os 10 filhos sendo executados em A Rainha da Pérsia. O cara rasgado do Artabano fica revoltado com mais uma atitude de Artemísia em matar mais uma. Artabano queria antes descobrir o paradeiro dos filhos dela, para entregá-los ao rei Xerxes para se limpar com o imperador da Pérsia. O rei Xerxes, nessa altura do campeonato, estará revoltado com o general Artabano, pois a louca apaixonada da Artemísia terá lançado uma flecha contra a rainha Esther, logo no momento que Esther confessa ao amado que está grávida. Na beira do rio, a rainha Esther sofre esse atentado. Artemísia estará no outro lado do rio, juntamente com o bandido do Sasgás, e a guerreira usa um arco e flecha e acerta em Esther. A rainha da Pérsia perde o seu bebê e Artabano fica revoltado com a louca apaixonada da Artemísia. E para completar a situação, a enterrada viva da Artemísia agora mata a mal acabada da Zeres. Comente aí o que você achou do fim trágico da vilã mal acabada criada pela Record TV. Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!